Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Eu não tive educação financeira, não. E você? Que bom seria se parte, então, da grade curricular nas escolas, pelo menos na minha época. Eita, talvez eu esteja velho, não sei. Se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento, então, sobre finanças. Eu demorei muito tempo para me despertar, então, em relação a pensamentos sobre o que acontece se eu juntar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e também o que acontece se eu gastar muito hoje ou amanhã. Então, na minha vida, em 2007, eu comecei a ter contato com pessoas mais envolvidas, então, com o mercado financeiro, pessoas que compravam ações e etc. E foi ali que tudo começou a brotar na minha mente sobre quero fazer parte aí dessas conversas, porque eu estou boiando aqui. Então eu entrei na época numa empresa nova e eu não entendia nada que o pessoal falava sobre isso na hora do café, do almoço, nas confraternizações, e eu ficava hiper deslocado, essa era a verdade. O tempo foi passando, e aí eu lembro que em 2016, então ainda assim demorei bastante, eu acabei fazendo a minha primeira planilha então de controle ali financeiro. Foi um grande choque de realidade, porque eu precisava identificar o que estava acontecendo, por que a conta nunca fechava, onde que estava vazando muito, quais torneiras eu tinha que fechar e etc. Então eu fiz a planilha, comecei a utilizar, uso até hoje, e aí resolvi trazer aqui para vocês de forma gratuita. Então podem acessar www.tevosoares.com.br, clica e baixa, não precisa passar nenhum tipo de dado, informação, etc. Porque eu pensei o seguinte, duas coisas que me fizeram, então, mudar completamente, né? Deu aquela guinada na vida a partir do momento que eu comecei, então, a minha carreira solo e toda a história que vocês já conhecem. Primeiramente, entendi que as coisas não aconteciam na força do meu braço, no meu tempo e na minha vontade, mas sim no tempo de Deus, de acordo com a vontade dele, com a misericórdia dele. Então eu passei a ouvir muita música gospel também na época. Lembro de um momento super pontual que foi na minha demissão, então eu fui mandado embora em 2016. E ali eu comecei a ouvir música gospel, isso despertou a vontade então de ler a Bíblia, conhecer mais a palavra, etc. E aí, então nessa mesma fase eu falei, agora eu preciso de ter um controle aí, a coisa tá feia, tá saindo muito mais dinheiro do que entrando, a conta nunca fecha. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a minha parte e vou confiar que Deus vai abençoar no momento que tiver que ser. Eclesiastes 3, há tempo para tudo debaixo do céu. Então, juntando essas duas coisas, eu trouxe ontem no canal, através de uma playlist, e também lá no Spotify. Então eu deixei um link aí no www.tevosoares.com.br com as 200 músicas então que eu mais ouvi, que eu mais ouço, que eu mais gosto, que mais conectaram comigo ao longo desses 10 anos aí ouvindo música gospel. Então, por que não trazer para vocês o que foi e é bacana para mim? Então, resolvi compartilhar isso. Acessa lá e aí você vai poder ouvir tanto no Spotify quanto no YouTube. Fica aí a seu critério. E essa planilha eu vou disponibilizar também, mas claro que seria muito útil trazer aqui na tela, trocar uma ideia com vocês, mostrar como que eu comecei a utilizar. Então, primeiro aí, entendendo o que estava acontecendo, depois quais rumos que daria para tomar ali, e por fim, então, algum planejamento, uma organização, porque eu acredito que toda essa calma que muitos falam aí, eu gostaria de ter a calma que você tem, etc., é simplesmente um resultado daquilo que você aplica na vida. Então não é porque você está assistindo a partida de futebol ali que você vai ficar mais calmo, mais isso ou mais aquilo. Não, aquilo é mais um momento do seu dia. Então se a sua vida estiver organizada, você vai estar mais tranquilo ali naquele momento. Então não é um botão de liga ou desliga. Então sempre bati nessa tecla aqui no canal que antes da gente pensar em ser
um trader esportivo melhor, a gente precisa ser uma pessoa melhor. Então vamos primeiro cuidar da nossa vida e aí consequentemente da nossa vida financeira também, antes de pensar em qualquer outra coisa relacionada então ali com as partidas então envolvendo o futebol. Então eu vou colocar na tela aqui o Excel, vou disponibilizar para vocês. Vamos trocar muita ideia, se prepara aí porque eu pretendo realmente falar bastante, porque o que Deus colocou no meu coração aqui antes de gravar hoje foi o seguinte: imagina que você tivesse aí uma oportunidade de dar uma aula de educação financeira, essa que você nunca teve e gostaria, né, de ter recebido quando era pequeno e que você considera que seja assim tão importante para as pessoas aí que de repente, muito mais novas do que você, o Tevo já tem seus 43 anos, não é? Então, para que eles comecem já uma caminhada muito antes do que você começou, no caso eu, e que tenham um futuro aí brilhante, organizado, planejado e planilhado também, o que é muito importante. Então, essas duas coisas foram muito importantes para mim, né? O desenvolvimento da espiritualidade e a organização, o planejamento, né? Essa conduta consciente em relação à vida financeira. Então, por isso eu trago para vocês aqui essas duas coisas. Então, a playlist está lá no site, eu vou deixar o link na descrição aí também. E a planilha, vocês poderão baixar desde já, afinal, publicando esse vídeo, certamente a planilha já estará disponível para vocês. Vamos lá então, pessoal. Para começar, deixa eu colocar aqui em tela cheia a nossa planilha. Vou criar aqui uma coluninha para minha webcam não ficar em cima da tabela, né? Então aqui 50, 60, tá bom, 55 é suficiente, né? Bom, a princípio pode assustar um pouco, porque são muitas linhas, né? Muita coisa para preencher e tal, mas a ideia então é a gente dividir esse vídeo aqui numa cronologia da seguinte maneira. No primeiro momento, você identificar então essa questão em relação ao custo de vida. Em um segundo momento, enxergar então quais são as reais necessidades, ou seja, tudo aquilo que realmente deve fazer parte aí para que o orçamento comporte. E uma terceira etapa, então a última, de se fazer então projeções. Então, tanto para poupar quanto para ligar o alerta em caso aí de gastos em excesso, tá? Então, não tenham pressa. Para mim, é muito bacana poder reviver tudo isso. Então, mais de 10 anos depois aí, então refiz aqui uma planilha para ficar um pouquinho mais bonita para vocês, porque a minha aqui não tem formatação nenhuma, mas eu me entendo nela e tá tudo certo. Mas obviamente que eu tô acostumado a mexer sempre nela, enfim, para mim é bem tranquilo. Mas se eu trouxesse aqui do jeito que eu utilizo, realmente ia ficar um pouquinho confuso. Então a ideia aqui foi melhorar para vocês, deixar mais bonitinho, mais intuitivo, mais organizado, e que agora até eu vou passar a utilizar ela. Eu não sou besta. Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu anotei algumas coisas assim bem aleatórias mesmo. Então, coisas que são assim bem comuns para umas pessoas. Então, por exemplo, água, telefone, internet, energia elétrica, enfim. E outras nem tanto. Então, de repente, uma pessoa tem plano de saúde, a outra não. Uma pessoa tem pet, a outra não. Uma pessoa tem veículo, a outra não. Então, são muitas coisas aqui que serão assim extremamente subjetivas. Então, não se apeguem aí em relação a valores. Eu vou lançar qualquer coisa aqui simplesmente para vocês terem aí um pouco dessa dinâmica. Então, o que acontecia comigo, como é que eu fui enxergando aí os problemas que aconteciam, como é que eu fui contornando e etc. Então, o grande objetivo é esse, você entender como é que tudo funciona. Aí você baixa, eu vou deixar o link na descrição aí para fazer o download. Não precisa se cadastrar, não precisa me passar telefone nem nada, só acessar o meu site oficial e baixar lá diretão, beleza? Então não tem essa de me dá seu e-mail aí, me dá seu telefone para eu mandar um spam depois querendo te vender alguma coisa, não.
Estou aqui para entregar de verdade mesmo essa planilha para vocês. Então, mais do que isso, trocar essa ideia que eu tenho certeza que vai dar uma luz para muita gente aí, tá? Então, bora nós. Bom, começando aqui então em entrada, eu recomendo que se faça aí então os lançamentos em relação, por exemplo, a uma pessoa aí que tem olerite, que trabalha em alguma empresa, etc. Então, exatamente como era a minha rotina, né? Então, ali, lá pelo dia 5, 7, né? No comecinho do mês, você tem o salário, dia 20 você tem o adiantamento do salário. Então, fazer esses lançamentos assim, da forma mais organizada possível. Tá? Isso a gente vai fazer daqui a pouco. Tem algumas coisas que, por exemplo, entram de vez em quando. Então, por exemplo, freelance. Eu comecei a desenvolver site, fazer cartão de visita, panfleto, tudo que era arte gráfica. Então, era um complemento, ou seja, uma renda extra ali para ajudar no orçamento, né? Então, são várias coisas que a gente vai lançar ali. Por exemplo, eu vendi um violão que eu não estava usando, então virou dinheiro, virou entrada também. Então, vai tudo nessa parte da tabela aqui relacionada, então, à entrada. E antes, então, dessa parte relacionada aqui ao dinheiro que está sempre sendo injetado aí na conta, a gente tem aqui um balanço, que você pega o balanço, então, considerando o saldo do mês anterior, para ver como é que você está começando esse próximo mês, né? E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem ali todo mês, sei lá, 3 mil, né? Pô, beleza, então ela está feliz da vida com seus 3 mil, porque está dando para pagar as contas, beleza, mas aí o mês anterior fechou com menos 1, por exemplo. Então, aqueles 3 não vai dar certo, porque na verdade está sendo só 2. 1 é para tapar o buraco, só que se o gasto do mês ali for 3, vai dar ruim, vai faltar de novo, e isso vai meio que encavalando conforme as contas aí vão surgindo também, os imprevistos da vida, as manutenções e tudo mais, tá? Então, no primeiro momento, a gente nem mexe aqui com questões de saldo anterior, nem nada, porque eu vou mostrar para vocês tudo na prática depois. Nesse momento também a gente não vai fazer nenhum lançamento de entrada aqui, tá? Porque a primeira coisa que me fez enxergar realmente essa necessidade por um controle, por uma gestão, foi o susto que eu tomei quando eu fiz esse levantamento aqui que a gente vai fazer agora. Então, aqui com números fictícios, mas cada um deve, claro, fazer o seu aí, tá? Então, eu vou partir aqui, por exemplo, para a aba de moradia, né? Então, normalmente, esse tipo de conta, a gente tem o dia fixo, né? Então, é natural você lançar aqui sempre com o dia certinho do vencimento, para você abrir ali de tempos em tempos e falar, pô, dia tal eu tenho que pagar tal coisa e custa tanto, né? Então, eu gosto de manter esse sistema de lançar sempre na ordem aí das datas. Então, apenas aqui, como exemplo, a gente vai colocar assim, ó, dia 8, por exemplo, aluguel, que poderia ser também um financiamento do imóvel, né? Então, se fosse o financiamento, eu utilizaria essa segunda coluna aqui como observação. Eu até deixo a cor mais fraquinha, né, um cinza ali, que aí você coloca assim, por exemplo, parcela 35 de 300, para você saber aí até quando que vai, etc. E aí todo mês você atualiza ali, então próximo mês parcela 36, né, etc. Então aqui, por exemplo, aluguel. Então uma conta fixa, coloquei aqui dia 8 e tal. Aí a gente vai lançar aqui qualquer valor, por exemplo, 750. Depois, a gente vai lançar outra coisa aqui, por exemplo, dia 9. Então, de repente, a pessoa tem ali o seguro, né? Seguro residencial, que eu acho interessante, inclusive, que se tenha mesmo, né? Então, por exemplo, 25. Beleza. Aí a gente vai lançando tudo nessa primeira coluna aqui, depois a gente vai partir para as outras, né? Então, por exemplo, aqui dia 11, IPTU, né? Vamos lançar aqui, por exemplo, R$30. Aí, se a pessoa está pagando aluguel, está pagando IPTU, está pagando seguro, de repente ela mora em condomínio, então dia 12, condomínio. Então, por exemplo, aqui 330, né?
Então, tudo que for relacionado à moradia, a gente vai colocando aqui. Então, tá rolando lá um rateio, né, além do valor do condomínio, lá um rateio de pintura que vem junto ali, mas é interessante colocar, né? Então, um rateio aqui de 35, tá? Então, vai colocando tudo nessa seção de moradia. Depois, a gente vem aqui para o essencial. Então, o que a gente considera como essencial, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui dia 5, água. Aí a gente coloca, por exemplo, 40. Aí energia elétrica tem também. Então, dia 6, energia elétrica. Aí a gente coloca aqui, por exemplo, 100. Dia 8. Aí põe assim, ó, telefone. Aí tem telefone, mas tem também... Aqui eu estou falando telefone fixo, por exemplo, mas enfim. Dia 10, dados, né? Plano de dados para o telefone e tal. De repente a pessoa tem ali e paga alguma coisa. Aí, dia 11, internet. De repente ela não tem um pacote que tenha todas as coisas, então considera tudo picado ali. Mas mesmo que tenha-se o combo, eu recomendo que lance separado, assim, né? Eu acho que é legal você ter uma ideia de quanto você está pagando de internet, né? É diferente de quanto você está pagando para ter internet, televisão, telefone, não sei o que lá. Então coloca separado aí mesmo. Então, por exemplo, aqui, vou lançar aqui 110. Teve, mas tem gás em casa também. Então coloca aqui, ó, gás, sei lá, 60. Aí pode ser gás encanado, pode ser rateado, pode ser um monte de coisa. Só para vocês entenderem, então, o que eu considero ali como moradia, então, aquelas coisas mais sobre o imóvel mesmo. Outras coisas que eu considero, então, sim, essenciais. Então, é difícil a gente ficar aí sem água, sem energia elétrica, né? Hoje em dia, sem internet também é muito difícil. Transporte já é algo que varia, né? Então, por exemplo, dia 5, de repente a pessoa tem um financiamento, né, de um carro. Então é interessante lançar aqui, ó, tô na parcela 30 de 48, para ter uma ideia até quando que vai aí, né? Aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, 450. Então, se tem o veículo, é interessante que tenha seguro, né? Então, lá para o dia 9, sei lá, seguro. Aí parcelou lá em 10 vezes, né? Então quase o ano inteiro pagando seguro, né? Então coloca aqui, por exemplo, 100. Aí, algumas coisas não tem como a gente prever com exatidão. Então, como que eu gosto, né, de fazer esse tipo de lançamento? Então, coloca assim, ó, dia, aí eu ponho assim, ó, XX, não sei que dia que vai ser, né? Então, põe assim, ó, combustível. Aí, na coluninha 2, coloca assim, poxa, o que eu estou mais ou menos acostumado aí a gastar com combustível no mês? Só para eu ter uma anotação aqui, porque vai fazer diferença isso depois. Então, por exemplo, põe aqui, ó, R$600 por mês aí de combustível. Mas eu não vou lançar nada aqui ainda, tá? Porque eu não sei que dia que vai ser isso aí. Depois a gente volta aqui nessa questão, tá? Então, para quem, por exemplo, tem moto, vai lançar aqui, não tenho financiamento, então você não lança na tabela. Eu não tenho carro, moto, nada, eu utilizo outros meios de transporte, coloca aqui mais ou menos o custo estimado por mês aí para você se locomover, então, tá? Gosto também de deixar assim, ó, alimentação. Então, por exemplo, dia XX, eu não sei, por exemplo, dia de ir no hipermercado. Então é interessante que você vá pelo menos uma vez por mês no hipermercado, porque lá você vai ter tudo muito mais barato, né? Então, leite, pão de forma, suco, enfim, bebidas, bolachas, ingredientes. Então, pelo menos uma vez no mês é interessante que se vá, né? E aí você fala assim, poxa, eu vou colocar aqui, sei lá, R$1.000, né? Ainda não vou lançar do lado direito ali, eu estou deixando somente anotado aqui para eu ter uma expectativa aí. Depois aqui a gente coloca assim, por exemplo, padaria, que pode ser mercadinho, pode ser conveniência, onde você vai com mais frequência ali, né? Quase que dia sim, dia não, aquele mercadinho perto de casa e tal, que você vai pegar frios, você vai pegar fruta, você vai pegar um pão fresquinho, enfim, esse tipo de coisa, né?
E aí você coloca ali também mais ou menos quanto que você acha que você vai gastar ao longo do mês ali. Então, vou colocar, por exemplo, a metade do que gasta no hipermercado aqui, né? Beleza. E aí, você deixa aqui que depois a gente tem algumas coisas para lançar aí, tá? Suprimentos. Então, por exemplo, dia X, também não sei quando. Então, por exemplo, aqui a higiene, né? Então, você vai comprar desodorante, shampoo, papel higiênico, enfim, pasta de dente. Você não sabe quanto que você vai gastar no mês ali para isso, né? Mas você lança aqui alguma coisa, sei lá, 250, você vai colocar. Aí você coloca também assim, ó, limpeza. Então você precisa comprar ali coisas, né, para lavar roupa, detergente, coisa para limpar o chão, etc e tal. Então você coloca assim, por exemplo, 100. E aí eu estou lançando tudo como anotação, porque eu não faço ideia de quanto que será gasto de fato sobre essas coisas ao final do mês, né? Então eu estou só anotando aqui, né, tendo uma ideia e tal. Saúde. Então, de repente, a pessoa tem plano de saúde. Então, coloca assim, ó, dia 15, né? Então, plano de saúde. Aí, quanto que está o plano lá? Depende da idade, depende do plano, depende de um monte de coisa aqui. Vamos colocar, por exemplo, 500, né? Dia 16 tem o convênio odonto. Pago lá, sei lá, 60. Coloca aqui também, tá? Então, custo fixo. E aí, algumas outras coisas a gente vai lançar daqui a pouco, né, só para ilustrar mais, mas, por exemplo, você tem questões aí de pessoas que pagam mensalidade de academia, mensalidade de clube, que todo mês compra, por exemplo, suplemento, enfim, né, pessoas que têm que tomar determinados remédios e que todo mês compra, vai lançar tudo nessa parte de saúde aqui, né, na minha visão, tá? Educação, então de repente, né, o que está pagando ali de um curso, seja online, seja presencial, seja a escola do filho, da filha, seja a faculdade, qualquer coisa envolvendo educação, né? E eu gosto de lançar nessa parte aqui também, por exemplo, quando eu compro livro, tá? Apesar de considerar também um entretenimento ou um lazer, entra em educação aqui. Então você lança aqui também, tá? Depois em lazer aqui, você vai poder lançar, por exemplo, dia 10, por exemplo, né? Futebol com amigos. Então, todo mês tem que pagar a quadra ali, pessoal. Quanto que é? 200, né? Beleza. Então, você deixa tudo lançado aqui. Então, ensaiar no estúdio tal, com os amigos, né? Então, tem que pagar o ensaio. Ou, não, todo mês ali eu gosto de ir num show ou no cinema, qualquer coisa envolvendo lazer, mas lança aqui pelo menos algumas estimativas. Então aqui, ó, dia X, que eu não sei que dia que é, por exemplo, não, pelo menos, né, ir no cinema, caprichar, comprar pipoca, não sei o que, Vou deixar anotado aqui, 100. Né? Você vai fazendo essas anotações, tá? Vai fazendo essas anotações. Tá aqui, pets, né? Então, todo dia 15 comprar ração, sei lá, 150. Todo dia X, sei lá, dia 10 tem plano de saúde do pet. Tá na moda isso, né? Então você coloca lá, por exemplo, 90. Então é muito interessante porque você vai olhando para esses grupinhos e entendendo mais ou menos por onde que está saindo muita coisa, né? E aí outros aqui que eu deixei realmente assim. Eu sou extremamente organizado, eu acabo nem usando esses outros, mas é mais para vocês aí no início. É para colocar alguma coisa que de repente alguém tem alguma necessidade aí e eu não enxerguei aqui, tá? Então, por exemplo, o que você pode utilizar nesse espaço aqui? De repente, você tem que pagar, sei lá, uma pensão, né? Então, não é moradia, não é transporte, é outra coisa. Entra aqui, sabe? Tem que pagar um negócio que eu combinei com não sei quem ali, entra aqui. Eu me desfiz ali de uma sociedade, tenho que pagar X de tanto, tal, vou colocar aqui. Então, qualquer outra coisa, né? Só para vocês se organizarem mesmo, tá? E aí, cartão de crédito eu deixei bastante linha aqui, porque foi realmente isso que me complicou muito lá atrás, né, no passado, e que eu quero trazer uma dica legal pra caramba aqui para vocês hoje,
Então, por isso que eu estou trazendo a planilha também, que foi basicamente ali que começou a mudar tudo para mim, né? Então, no cartão é interessante você lançar sempre assim, que dia que comprou, qual parcela que está, né, vigente e de quanto, obviamente. Né? Então, por exemplo, dia 10, comprei, sei lá, um tênis, né? Tênis X, né? E aí eu dividi em 3, né? Então eu vou pagar a primeira aqui, ó, uma de 3, aí de quanto? De 125, né? Aí dia 13 comprou um relógio X, né? Então parcelou aqui em 5 vezes de 100. Dia 13 aproveitou que estava no shopping lá, comprou um boné, comprou à vista. Então 1 de 1, 80. Aí resolveu mexer no carro lá, trocou o som do carro no dia 15, som completo aqui. Aí parcelou lá em 1 de 6 de 500. Aí falou, vou trocar o som do carro aqui completão, fica 3 conto, vai ficar show de bola e tal. Beleza. Aí se animou demais com o carro, dia 20, resolveu trocar as rodas, né? Colocou rodas esportivas maiores, né? E aí pagou lá 1 de 10, né? De 200. Então, né? 2 conto, ó, troca 2 conto, troca as rodas, 3 mil. Fica com som show de bola. Pô, mas precisa de pneu novo, né? A roda mudou de tamanho, né? Pneus. Aí acompanha aí. Aí todo mês paga um pouquinho, né, da roda e do pneu e tal, beleza e tal. Aí coloca aqui 10 de 100? Não, hein? É mais, hein? 10 de 150. Vamos colocar aqui. Então você vai lançando tudo aqui, né? E aí, é o que eu falei, isso me complicou demais no início, né? Justamente porque eu tinha muitos lançamentos aqui. Então, aqui eu vou colocar qualquer coisa, né? Então, dia 10, qualquer coisa aqui, 1 de 5, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 85, dia 20, qualquer outra coisa aqui, 1 de 2, de 100, e por aí vai, né? Então eu poderia até, enfim, preencher tudo isso aqui, mas vai demorar demais, né? Mas a real é essa, né? Que eu sei que muita gente está com isso aqui cheio demais, e aí acaba então caindo naquele famoso meme que eu citei, que é essa questão aí, né? De, eu ganho X, mas meu limite é Y, então eu tenho Z para gastar, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então aqui nesse exemplo que a gente foi lançando aqui, né, a gente chegou aqui num total de saídas de 4.440, tá? Só que aqui a gente não colocou, por exemplo, o que foi somente a anotação, tá? Então eu gosto de fazer dessa maneira. Primeiro você faz esse levantamento, seja assim o mais detalhista possível, coloque tudo que você realmente lembrar ali. A gente não está colocando nada de imprevisto aqui, de manutenções, tá? Então assim, um mês ou outro, você vai colocar ali em transporte assim, putz, né, precisou de uma revisão no carro, vai entrar na parte de transporte aqui. Queimou o chuveiro, vai entrar aqui na parte do moradia. Né? Então, preciso trocar a calha, o telhado, vai entrar na parte de moradia aqui, tá? Então aqui é realmente assim, é o esqueleto do negócio. Mas é interessante que mesmo sem saber quanto você vai gastar no mercado, quanto você vai gastar na padaria, agora você coloque aqui só para ter uma noção sobre realmente qual que é esse seu custo de vida aí. Então aqui agora a gente vai lançar somente o que foi anotado. Então, por exemplo, o combustível, vou colocar aqui 600 mais ou menos. Hipermercado, a gente tinha anotado 1.000 aqui, padaria a gente colocou 500, né? Higiene a gente tinha colocado aqui 250, limpeza tinha colocado 100, o cinema ali tinha colocado 100 também. Então beleza, agora tudo que foi anotado, né, tá desse lado direito, né, tá na coluna 3, então tá sendo somado, ou seja, esse exemplo aqui que, de novo, né, não se apegue a valores, etc, porque eu lancei aqui tudo que veio de cabeça mesmo, a gente tem aqui, um custo de vida aqui, de 7.000, né, 6.990. A gente pode colocar algum aqui com 10 a mais só para arredondar. Então o custo aqui de 7.000.
Então, fazer esse levantamento é muito interessante, porque, primeiro, você sai dessa superficialidade de eu tenho que. Por que você paga por mês ali? Eu pago o aluguel ali, o condomínio, põe a gasolina ali na moto ou no carro e tá tudo certo. Não, é muito mais do que isso, né? Vai muito além. Vai muito, muito além. Então, a gente faz isso aqui, né? Primeiro esqueleto, no primeiro momento, para ter essa ideia. Ou seja, qual é o meu custo de vida? Então, a gente tem essa informação aqui. E aí, por grupinhos, você começa a identificar. Você fala, nossa, tá indo muita coisa para cartão, ó, 1.350. Aqui, beleza, lazer tá indo só um pouco. Saúde, considerável também. Alimentação, poxa, tá indo bastante. Transporte, tá indo bastante também. Então, você começa a identificar sobre o que está mais aí consumindo de recursos, beleza? Primeiro ponto, tá feito. Qual que é o segundo ponto, então, que você deve fazer? Obviamente, né, olhando para esse número, eu lembro do choque que eu tomei na época, porque dava 3, 4 vezes o que eu recebia. E aí eu fui entender, eu falei, caramba, então todo mês eu vou fechando negativo, vai acumulando. Esse negócio de parcelar, por exemplo, fatura de cartão é um problemaço. E aí eu entendi, falei, eita, preciso me organizar nisso, né? Então, você vai lançar aí também, por exemplo, assim, ó, dia, sei lá, 7, né? Aí você põe assim, ó, salário 1 de 2. Então, coloca lá, vamos colocar aqui uma pessoa que ganha, por exemplo, 3 salários. 3 salários daria 3 vezes 1,5, dá 4,5. Mas dificilmente daria isso na mão mesmo, né? Daria, sei lá, daria talvez aqui uns 2 e no dia 20, adiantamento aqui, talvez desse aí uns 1.700, não sei, essa parte de contabilidade eu não entendo, mas acho que mais ou menos por aí, né? Quem tem 4,5 no Olerite deve receber uns 3.700 na mão ali, acredito eu, sinceramente não sei. Mas a gente pode ser até mais otimista aqui, vamos pôr 1.850 aqui, difícil, hein? Mas tá bom, deixa assim. Então, nesse segundo momento que você faz o lançamento das entradas, né, você observa que, poxa vida, né, tá entrando 3.850, né, considerando que o mês passado foi 0 a 0, que você não está com dívida nenhuma. Então, 3.850, só que você já viu lá que sai 7. Ou seja, você está fechando aqui, ó, com menos 350. Então, esse é outro choque que dá na gente. Você fala, o tipo de vida que eu estou levando, né, o meu salário não comporta. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque isso vai arrebentar lá na frente. Então, o legal de se ter uma planilha dessa maneira é por isso, por causa da automação que a gente faz. Então, por exemplo, se aqui fosse mês de janeiro, né? Então, beleza, janeiro começou zerado, certinho, entrou o salário, pagou tudo as contas aí, né? Tudo belezinha, pagou fatura, você fechou o mês negativo. Então, isso aqui está sendo devido para alguém, muito provavelmente para o especial. E aí, tão perigoso quanto ficar pagando fatura parcelada é entrar no especial, né? São 2 areia movediça aí que para sair não é brincadeira. E aí eu falo por experiência própria. Bom, então como que isso afeta lá na frente? Eu vou tirar essa coluna do meio aqui e agora eu vou mostrar para vocês. Então o que acontece quando a gente tem esse tipo de situação? Ou seja, primeiro pensamento, você olhar somente para um mês e falar assim, nossa, nesse caso eu estou fechando com menos 3. Isso significa, então, que se eu seguir nessa vida que está sendo levada desse momento, né, eu vou fechar sempre aí com os menos 350? Não, vai piorar muito. Vai piorar muito, porque um mês que começou com 0, você fechou com menos 3. Agora, imagina um mês que vai ser iniciado com esses menos 3.
E aí você sabe que só vai entrar lá 3.850. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim isso aqui, né? Então o que eu vou fazer para a gente ter aí um passo a passo legal para vocês acompanharem. E isso aqui no início demora muito tempo mesmo para a gente preencher, deixar bonitinho e tal, mas depois que está rodando, pô, show de bola. Então eu estou fazendo exatamente do modo que eu fazia para vocês entenderem a importância de cada passo, tá? Então eu vou lançar assim, bom, eu estou estabilizado, tenho meu emprego, tenho meu Olerite, então todo mês eu tenho lá o meu salário 1 de 2 e o adiantamento, que a gente pode colocar, como eu colocava, salário 2 de 2, né? Que na verdade não é um segundo salário, mas é só para entender que não é o do dia 5, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os lançamentos que a gente fez em janeiro. Olha isso, hein? Todos os lançamentos feitos em janeiro. Vou copiar tudo aqui. Beleza? Aqui não tem nada. Enfim, não precisa pegar nada ali. Vamos pegar aqui também. Aqui em outros não tem nada, então eu vou copiar tudo que está no cartão aqui. E aí eu vou colar então no próximo mês. Beleza? Então agora a gente tem assim vários valores saindo também, né? Que você pode também, enfim, tem várias maneiras da gente fazer a mesma coisa. Eu esqueci de comentar aqui, que é você selecionar, né? Copiar e colar. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu consigo pegar também. Só que os espaços em branco são meio que inúteis, né? Não precisaria deles, né? Mas eu vou colar aqui, beleza? Aí, se eu for nos outros meses e for colando, vai funcionar também. Então, por exemplo, março, colei. Se eu for colando um a um aqui, vai indo tranquilamente. Só que eu vou até desfazer porque eu gosto de fazer assim, bem passo a passo mesmo. Por isso que eu estou falando para vocês. No começo dá um trabalhinho fazer aqui um a um? Dá. Mas é muito mais garantido, muito mais tranquilo, tá? Então aqui a gente copiou o salário, beleza, legal. A gente copiou aqui os moradia, que são fixos, legal. O essencial acaba sendo meio que fixo, legal. Transporte também, alimentação também, suprimentos também, saúde também, lazer pode variar um pouquinho, mas enfim, pet costuma não variar muito. E aí cartão você deve atualizar, por isso que esse copiar e colar requer um certo cuidado, você não pode esquecer depois, porque por exemplo aqui a gente vai estar na parcela 2 de 3, aqui embaixo 2 de 5. Esse aqui de baixo ó, teria sido quitado, porque era 1 de 1, era só uma parcela o boné, tá vendo? Então esse aqui passaria a ser 2 de 6, esse aqui 2 de 10, esse aqui 2 de 10, esse aqui 2 de 5 e esse aqui 2 de 2. Então você sabe que o mês que vem já não tem o boné para pagar e você sabe que o mês que vem esse item de exemplo aqui será quitado porque ele vai estar na parcela aí, no caso 2 de 2, né? Aí o que eu fazia, que eu achava muito legal na época, somente nessa parte aqui do cartão, e aí fica de dica para vocês também, que é o seguinte, coloca sempre na parte de cima aquilo que vai levar mais tempo para ser pago. Então, assim, depois que você fizer aí o primeiro mês, né, ter todo um controle e tal, a partir do segundo você já começa a ter mais autonomia aí. Por quê? Vamos pôr dessa maneira assim, ó. O que vai mais longe aqui são esses rodas e pneus. Depois tem esse aqui que vai ter a parcela até número 6. Depois a gente tem aqui itens que são parcela 5. Eu estou copiando e colando ali embaixo, só para não ter que digitar de novo, né? Então, ó, 2 de 5, aqui 2 de 5 também. E esse aqui, 2 de 2 no caso, né? E esse outro 2 de 3. Então, os que têm mais parcelas, né, a gente pode lançar eles na parte de cima. E aí ficaria dessa maneira assim. Por que isso? Por que eu tive essa ideia na época e me ajudou muito? Então é a única seção que eu faço diferente das outras. As outras obedecendo por data. E aqui obedecendo então por quantidade de parcelas. Porque aqui a gente já vê, né, fica muito fácil isso, que o mês que vem já não tem esse item aqui. Porque ele ia estar nessa linha aqui, então ele já sumiu. Beleza? No outro mês
para eu fazer um controle, então eu já sei que, por exemplo, esse que é 2 de 2 aqui, no outro mês não vai ter. Então eu venho aqui, copio só os de cima, colo, e aí eu atualizo. Então, por exemplo, aqui vai ser 3 de 10, aqui 3 de 10, aqui 3 de 6, aqui 3 de 5, aqui 3 de 5, e esse aqui 3 de 3. Eu sei que então, no outro mês, esse aqui vai ser o último, 3 de 3. Então, lá no outro mês, eu vou lá e lanço e tiro esse 3 de 3, não vai ter. Aí vai ficar 4 de 10, 4 de 10, 4 de 6, 4 de 5. E aqui 4 de 5 também. Percebe? No outro mês, a gente vai lançar aqui, então eu mando para cá. Aqui vai estar na metade ainda, 5 de 10. O outro também, 5 de 10. Aqui você já está assim, para que eu fui trocar aquelas rodas, aqueles pneus, né? Aqui 5 de 6. Aqui 5 de 5, então você sabe que vai ser a última. E aqui 5 de 5, você sabe que vai ser a última também. Então lá no outro mês, esquece ali o relógio e o outro item. Então vai ser aqui, ó, 6 de 10. Aqui 6 de 10. Aqui 6 de 6. Aí você sabe que nesse mês aqui, que seria o mês de junho, né, vai ser a última parcela ali do som completo. Aí para o outro mês fica roda e pneu. Aí vai passar para 7 de 10. 7 de 10. Então, por que eu estou insistindo nisso para vocês? Porque para mim ficou muito claro o seguinte: quanto mais eu fizesse esse desenho aqui na minha planilha, que parece uma bandeira, mais eu respiraria, mais eu atingiria meu objetivo. Ou seja, cada vez menos itens, cada vez menos linhas na parte aqui de cartão. Então percebe, aqui tem uma quantidade de linha, aqui diminuiu, aqui diminuiu, aqui diminuiu e vai diminuindo. Tá vendo? Ó? Até chegar aqui em 2. Então a gente precisa se organizar primeiro para fazer isso aqui. Porque, que nem eu falei antes, especial arrebenta. E pagar a fatura parcelada também, né? Então, nessa parte de cartão aqui, a dica é essa: deixa dessa maneira assim, bem organizado, bem bonitinho mesmo, né? E aí entra naquela filosofia de: tem dinheiro para comprar à vista? Então compra. Vai fazer falta? Vai, então não compra. Não tem dinheiro? Não compra. Tá? Tem muita coisa que realmente a gente vai gastando que não precisava, que é impulso e etc. Né? Então, aqui, só para deixar certinho, vamos colocar aqui, ó, mês pagando 8 de 10, 8 de 10, aqui viraria 9 de 10, aqui 9 de 10, e aqui, ufa, 10 de 10, 10 de 10. E aí, zerou, então, o cartão de crédito, né? Então, é legal você olhar por bloquinhos assim: puxa, eu tô com 1.350 de dívida em cartão, depois 1.270, depois 1.160, depois 1.035, depois 1.035, depois 850, 350, 350, 350, 350. Ufa, né? Então, interessante isso. E aí, o que eu mostrei antes para vocês em relação ao saldo anterior, por que é tão importante a gente entender as coisas que estão acontecendo ali, é pelo seguinte, ó. Eu vou pegar aqui agora tudo menos o cartão, porque a gente já fez essa parte, né? E vou lançar todas essas contas fixas aqui, ó, né? Ao longo dos meses. Então aqui, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então você lançou absolutamente tudo assim, ó. Bom, todo mês eu tenho o meu salário fixo, tenho o adiantamento e tal, beleza, legal. Só que se eu mantiver o custo que eu estou tendo aí, a conta nunca vai fechar. Então eu vou precisar, sei lá, né, ganhar na loteria, vai precisar acontecer alguma coisa, porque não fecha. Então no primeiro mês lá você já viu assim, tá faltando 3 aqui. Só que o próximo mês que faltaria 3, você já está começando então, né, com menos 3. Então esse menos 3 aí vai dobrar, vai terminar o mês com menos 6. O outro mês
vai terminar com -9, depois vai terminar com -12, -14, enfim. Você vai olhar para isso aqui e vai falar assim, se eu não fizer alguma coisa agora, eu vou chegar no final do ano aí, ó, explodindo, né? Negativo aqui com 30 mil. Óbvio que até lá alguma coisa você teria feito, né? Vendeu o carro, vendeu a casa, alguma coisa você faria ali, né? Então, por isso que é interessante a gente ter todo esse planejamento e saber sempre, né, olhar e se organizar da melhor maneira. E aí, claro que cada um deverá, obviamente, né, se organizar, né, de uma maneira que possa cortar itens ali que de repente não estejam sendo assim tão necessários ou que dá para economizar aqui ou ali e etc. E a graça do Excel é essa, né? Não ter que ficar fazendo um monte de conta. Você preenche, a fórmula está feita aqui e aí beleza. Então é bom você ir até certo ponto, aí você salva salva uma cópia, né? Então agora a gente chegou aqui no final do estágio 2. Então primeiro ponto, qual é meu custo de vida? Segundo ponto, deixa eu ver o que vai acontecer aqui se eu não fizer nada. Deixa eu ver como é que estão as contas aí, tudo certinho. Aqui na minha cabeça era só pagar aluguel e pôr gasolina, mas eu tô vendo que eu tenho um monte de outras coisas aí, né? Então a gente precisa se organizar. E aí, claro, você tem duas mãos, ou seja, a primeira, reduzir gastos desnecessários, economizar naquilo que der, ou, do outro lado, dar um jeito de fazer entrar mais dinheiro. Por isso que eu comecei a fazer freela, né? Então, desde os meus 16 anos eu já fazia site. Então, quando eu estava já com o Olerite, contratado, tudo belezinha, eu não tinha disciplina nenhuma com cartão, gastava com besterol, né? E aí eu falei assim, eu acho que aquilo que eu sempre soube fazer pode ser o meu extra aqui. Então, trabalhava que nem um louco e não conseguia ficar nem no 0 a 0 ainda. Então, isso que é complicado. Você olhar para esse esforço aqui é você ter um planejamento, vamos falar que envolve até sua saúde aí, meu. Né? Porque a partir desse choque de realidade que você olha e fala, se eu não fizer nada, eu estou muito enrolado, é desanimador, né? Então eu sei que tem gente, por exemplo, que não tem o salário fixo. De repente a pessoa ganha por dia, por semana e tal, né? E aí o interessante é que você vá somando, né? Então, por exemplo, ao invés de colocar aqui salário 1 de 2, né? Coloca aqui, por exemplo, assim, ó, 150, né? Aí no outro dia recebeu mais 150. Então vem aqui e soma, né? Aqui em cima no Excel você consegue pôr assim, ó, mais 150. Né? Então você coloca aqui um sinal de igual antes, igual, e vai somando, ó, igual 150 mais 150. Entendeu? Aí no outro dia ganhou mais 150. Então põe aqui, ó, mais 150. Então não precisa fazer um monte de linha, mas é você dar um jeito de manter isso aqui organizado com as informações mais fiéis possível aí à sua realidade, para você ter uma noção de quanto que está entrando, quanto que está saindo, o que precisa ser feito aí e onde que as coisas vão chegar se nada for realmente otimizado, né? Então aqui vamos fazer algumas simulações no primeiro mês, depois a gente replica para os outros, né? Mas só trazendo aqui um pouco do meu pensamento da época também, né? Então eu vivia exatamente isso de colocar som, trocar roda, mexer muito no carro e não mexer nada na casa. Enfim, a gente vai mudando as prioridades e da minha vida foi assim também, né? Então comprei som gigantesco, era som quase que para boate, né? Para colocar numa sala de um apartamento pequeno. Né? Para quê? Então coisas assim eu fazia e enfim, acontece, né? Então a gente precisa pensar em algumas coisas aqui. A gente precisa pensar, por exemplo, em reduzir alguns custos. Então, por exemplo, eu já passei por tudo isso aqui. Então teve uma época que, poxa, beleza, né? Tava com um carrinho legal, mexido, legal, bonito, não sei o quê, mas não tava aguentando nem pôr gasolina nele. Não adiantava nada. E aí eu entendi que um dos cortes que eu poderia fazer na minha vida ali naquela época foi justamente isso. Eu saí de financiamento de carro, fui para um carro extremamente simples, né? 1.0, 8 válvula, 2 portas, sem nada de opcional.
sem nada, mas com seguro, né? Mas ali eu parei de ter um custo, então, de financiamento e consegui economizar bastante no combustível. E aí, principalmente porque eu optei na época por ir trabalhar de bicicleta, né? Eram 6, 7 quilômetros, vamos embora, né? Vamos embora. Tudo pensando lá no final da planilha, como objetivo. Então, cada pedalada que eu dava, eu falava assim, não, planilha, 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 que aquele monte de vermelho lá, a gente precisa dar um jeito de ficar verde. Alguma coisa eu preciso fazer, né? Então, já vamos mudar isso aqui. Então, por exemplo, o primeiro mês ali foi um choque de realidade, não tem o que fazer, você já olha para o próximo mês. Então, nesse exemplo aqui, claro que cada um vai se adequar à sua realidade, né? Eu já pensei assim na época, eu falei, mês que vem, eu não quero essa coluninha aqui, essa linha de financiamento, não. Quero isso, não. Aí que eu fui lá, deletei tudo, falei, eu vou vender o carro, o que sobrar eu pego um carrinho. E aí é muito gostoso que você vai se organizando com isso, né? Então, por exemplo, aqui a gente está em menos 29.700, né? Eu vou deletar, então, esses custos com financiamento. Então, a partir do próximo mês, não tem mais, né? Aí caiu para menos 24.750. Parece pouco, mas é assim que a gente vai aparando as arestas, né? E aí, na época, eu entendi que, poxa vida, né? Saí de um carrão financiado, mas beberrão, tudo. Fui para um carrinho que não bebia nada, né? O seguro ali estava ok, né? Tinha ficado até mais barato, mas beleza. Aí eu falei assim, não, eu quero reduzir esse combustível aí pela metade. Aí eu consegui na época reduzir para menos da metade, mas vamos colocar aqui, ó, que de 600 eu passei a gastar então 300. Vamos colocar aqui, ó. Aí você vai colocando todos os meses. Cada vez que você vai lançando, ele atualiza. Então, olha só. A gente já desceu aqui, ó. Já estamos em menos 21.450. Então, é aparando as arestas que você vai tendo esses checkpoints, né, que eu falo. E aí, coisas que aconteceram comigo na época também. Cinema? Que cinema? Eu tinha costume, né, de ir no cinema, domingo e tal. Falei, cinema? Nananina, não. Sai fora da planilha aí. Pô, mas é só uma vez. Não. Agora a gente já está aqui em menos 20, ó. Tá vendo? Então, você estava assim, menos 3, menos 6, menos 9. Você está assim, ó, menos 3, menos 5 e pouco, menos 7,5. Opa, você já vai, né? E aí, é claro que não dá para a gente fazer isso, né? Mas você fala assim, nossa, se eu não tivesse gasto com tanto besterol no cartão ali, né? Você vem aqui dá uma deletada assim, ó. Você vê esses números descendo, aí você fala, putz, né? Aí você entende. Volta eles porque não tem como tirar, né? Então vamos deixar eles aí. Coisas que aconteceram comigo na época também. Plano de saúde. Na época eu pensei exatamente dessa maneira, né? Eu falei, pô, eu tenho a saúde de ferro, sempre paguei o plano de saúde, mas nunca usei. Nunca usei, né? Quando precisou de uma emergência lá, eu não fui nem no hospital que eu tinha o plano. Eu falei, não, quer saber? Entendo a importância, óbvio, né? Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, não é venda o seu carro, tire o plano de saúde, não é isso que eu estou falando. Estou falando o que eu fiz na época para você entender como que uma mexida aqui afeta em muita coisa, porque tudo aqui é vezes vários meses, né? E aí na época eu fiz exatamente isso. Eu falei assim, não, eu tenho saúde de ferro, tchau plano de saúde, outra hora eu volto no futuro, né? E odonto que nada, eu vou cuidar dos meus dentes, quando precisar eu pago uma consulta individual ali. Tirei tudo da minha planilha também. Então nesse exemplo aqui, a gente já vê uma redução, ó, que agora a gente está em menos 14, olha isso. Menos 14, né? E você vai enxugando até onde der. Até onde der mesmo, né? E eu estou enxugando aqui sempre a partir do próximo mês, né? Estou considerando o primeiro aqui como se fosse um mês vigente e tal, para você se localizar aí. E aí, você tem que fazer cortes, isso eu fiz também. Então, você come tal coisa de tal marca. Não, vamos descer isso aí. Mas eu gosto do pão de forma não sei o quê. Não, desce isso aí também. Mas eu gosto de comer não sei o quê. Não, dá um jeito, se vira aí, vamos reduzir, vamos comer outras coisas mais alternativas, pegar coisas mais baratas, mais fruta, etc e tal.
Não tem opção. Não tem como negociar durante um período. E eu acho que é muito saudável isso. Não é uma punição, mas é um aprendizado. Você fala, nossa, eu tô tendo que me desfazer de um monte de coisa que para mim era tão bom, só que eu não aguento pagar isso. Então não é para mim. Ou isso servir de incentivo para você falar, quero voltar a ter condições de usufruir disso, porque era muito bom, né? Mas agora ciente de quanto custa isso, de quanto vai te consumir isso também, né? Então você vai dar um jeito aqui, por exemplo, né? Na época foi o que eu fiz, né? Vamos reduzir esse mercado aqui, 750. Não pode passar disso, não. Esquece. Vamos colocar dessa maneira aqui. Então já dá uma reduzida. Então, parece pouco, mas sempre que você olha para o final lá, você vê muita mudança. Fala, ó, menos 11, hein? Interessante, hein? Interessante. Bom, o que dá para a gente podar mais daqui? Então aqui a gente está... As entradas permaneceram iguais, os salários não mudaram. Você não arrumou um emprego novo, não teve aumento, não teve nada. Tá? Mantendo aqui no cenário mais normal mesmo. Aluguel não mexe, seguro recomendo que pague, IPTU não tem como fugir, condomínio tá aqui. Pô, Tevo, mas eu não tenho condomínio. Pô, beleza, então você não tem, você arranca fora da lista aqui. Para quem tem, não teria como tirar, isso que eu quero dizer, né? Um rateio aqui, o rateio dura X meses, né? Depois não tem mais. Então vamos colocar que até junho aqui teve o rateio, depois não teve mais. Então um pouquinho, mas sai da lista também. Água, energia elétrica, telefone, essas coisas não tem muito como, assim, você fala, pô, vou economizar. Você pode economizar muito na energia elétrica, vai cair 10%, 15%, a não ser que você fique no escuro, então não é bem por aí também que eu enxergo as coisas, tá? Padaria deixa assim mesmo, porque você entendeu que vai comer bastante, aí como era o meu caso, né? Bastante pão com ovo, né? Então, alimentos baratos e muito gostosos de comer, essa é a real, né? Gosto muito de pão, ovo frito ou mexido, né? Com café. Bom demais, fica a dica aí. Higiene aqui não tem muito pra onde escapar, né? De repente você pode falar assim, olha, eu vou trocar a marca do shampoo, do desodorante, vai mudar aqui, vamos baixar, sei lá, R$50 aqui. Tudo bem, né? É alguma coisinha, mas que nem eu falo sempre aqui. É esse pouquinho, só que multiplicado, que vai fazer a diferença lá na outra ponta. Então não é questão de, mas o cara não quer gastar com nada. Não, você precisa corrigir a sua rota, senão... Lembra que estava explodindo quase em menos 30? A gente está fazendo algumas manobras aqui, no caso agora está menos 10, né? E aí, a hora que você acabou de enxugar tudo que tem para enxugar, não tem muito mais para onde ir aqui também. Teve, eu não tenho cachorro, não sei. Aí você tira da sua lista aqui, mas vamos deixar aqui porque estava como exemplo já, né? Coisas de lazer eu sei que são fundamentais na nossa vida, mas tem época e tem época, né? Então eu fiquei 4 anos sem jogar bola. No exemplo que eu pus aqui, futebol com amigos, né? Então você vai jogar aí futebol society, você vai pagar 100, 200, 300 conto. Dá um jeito de arrumar um futebol de quadra, ou vai jogar avulso, sabe? Eu fiz muito isso também, põe a chuteira e vai em algum centro esportivo que está tendo os horários, o pessoal jogando, sempre falta um. Você vai jogar de graça ou você paga avulso. Então isso aqui poderia cair bastante também, né? Então eu vou cortar esses 200, vou cortar para nada não, vou cortar para 80, tá? Que na época foi exatamente o que eu fiz, ou seja, sai do mensalista, entra pro avulso e na imensa maioria das vezes acaba jogando de graça, só com uma galera que você não conhece. E tá tudo bem, importante é jogar bola também, né? Então, como exemplo aqui, isso serve para quem de repente está pagando academia, ou está pagando personal, ou sei lá o que, e fala, pô, preciso dar uma economizada aí. Bom, enxugou tudo, beleza, legal. Agora eu preciso pensar no seguinte, o que eu faço, o que eu sei fazer, o que eu tenho de qualificação, que eu posso monetizar isso, que alguém pode pagar por isso, né? Pô, eu consigo pintar uma parede, eu consigo arrumar uma cadeira, eu preciso, sei lá, desenvolver uma habilidade aqui e ali, eu sei reformar estofado, alguma coisa eu sei fazer, né? Tô falando isso por quê? Porque na época o que veio para mim foi isso, ou seja, pô, eu sei fazer site. Não era a minha profissão, mas é o que eu fazia desde o início, coisas para mim, para as bandas que eu participava na época e tal. Falei, vou fazer freela.
E aí você começa, aqui é legal pra caramba também, a injetar algumas possibilidades. Então aqui o salário tá ali, beleza, tal. E você fala assim, e se eu começar a fazer uns freelas? Aí você começa, né? Aí você pensa assim, eu sei que não é muita gente que faz site, né? Principalmente hoje em dia que tem várias ferramentas que faz tudo sozinho aí, mas enfim. Mas vou trazer o exemplo de um amigo aqui, né? Ele sempre foi muito bom para mexer com madeira, mas assim, hobby total. E ele trabalhava com a mesma coisa que eu. E aí ele começou então a fechar parceria com loja de móveis, né? Para fazer montagem de rack, montagem de guarda-roupa, de mesa. Por quê? Porque muita gente compra pela internet e precisa de alguém para montar. E aí o que a loja fazia? Indicava ele e ficava com a metade. Aí na época acho que era 150. E aí dividia em dois, né, de 75. Aí ele falou, pra que eu vou ficar dividindo isso? Eu sei fazer isso, né? E acabou que ele estourou nisso, né? Então o pensamento dele da época, né, que serve como exemplo aqui. E aí eu sei que tem gente que faz corrida, entrega por aplicativo, é só um exemplo, tá, pessoal? Então vai fazer trufa, vai fazer marmita, alguma coisa você vai fazer, né? E na época ele pensou exatamente isso. Ele falou assim, de sábado eu vou montar móvel. E o que ele fez na época, no início, né, era isso, era uma montagem ali todo sábado de manhã. Aí ele colocou assim, né, na cabeça dele. Eu não sei se ele usava planilha. Então, por exemplo, 75, 75, 75, 75. Né? Então, como se fosse semana 1, semana 2, semana 3. Parece pouco, mas a gente põe aqui, ó, 75. Beleza, todo sabadão pingando 75 ali, ó. De semana não mudou nada, de sábado ele já não trabalhava. Legal, então vamos colocando aqui. 75, 75, 75, 75. Vamos colocando aqui. Então, uma renda extra, tá? Enfim, imagine o que você quiser aí. A gente já está falando, ó, no final do ano lá, está em -6. Um negócio que começou com -30, né? No presente aqui ainda está complicado, mas isso aqui é justamente para você pagar por erros que foram feitos no passado, né? Então não dá para resolver da noite para o dia aqui essa situação, né? Mas ela é totalmente possível de resolver se a gente for para a luta e correr atrás, né? Então no exemplo dele era isso, ele não se preocupava em ir atrás do cliente, porque a loja ligava para ele e deixava agendado já, só que aí ele entendeu que, pô, eu sei, o cara se comunica super bem até hoje, né? Trabalha numa das maiores lojas de móveis, etc., até da internet, e aí na região aqui só dá ele, né? O que ele fez? Ele inverteu a coisa, né? Então, a loja contratava ele e pagava metade. Ele virou um gigante da montagem dos móveis, aí super sofisticados, tudo, né, bonitinho, que requer aquele mais cuidado, né? Tem muita gente que não tem capricho, ele tem, mantém o ambiente sempre limpo, etc. Então, hoje a empresa é que faz questão de contratar o serviço dele, inverteu a coisa, né? E ele faz muitas montagens aí, basicamente, no preço cheio, que vai tudo para ele, né? Então, uma vez por semana, né? Então, aqui, a gente coloca assim, por exemplo, agora não é mais 75, agora é 150. Olha como que isso vai impactar aqui. E a gente não está falando de, nossa, que super dinheiro extra, hein? Não estamos falando disso, não. A gente está falando aqui de um negócio que, poxa vida, né? Eu acho que tem muita gente aí que sabe, por exemplo, mexer com hidráulica, que sabe mexer com elétrica, né? Que faz isso em casa e tal, e que consegue fazer uma manutençãozinha ali, né? Precifica direito, né? Cobra a visita, cobra a gasolina, tem que cobrar mesmo, né? Então aqui, ó, já está fechando o ano quase, ó, -2.760. Então assim, é muito animador você ver esse tipo de coisa, né? Porque para mim, na época, eu colocava assim, né? Ah, vou colocar, sei lá, 1.500 aí, um site por mês que eu fizer, né? Eu colocava isso. Então, por semana, é como se fosse ali 4 vezes 4, 16, 350, 400 por semana, né? Proporcionalmente. Só que tinha mês que entrava, tinha mês que não, tinha mês que encavalava, aí você pegava 2 para fazer e falava, nossa, eu vou estourar, mas aí não aguentava, não entregava no prazo. É complicado, né? Mas o cerne da ideia aqui é isso, você definir algo que você consiga precificar, consiga monetizar, seja revendendo alguma coisa,
né? Enfim, já fiz muito isso também, então comprava guitarra barata de 300, 400 conto, falava, vou colocar 20% em cima, que anunciava em marketplace, ó, vambora, e pega o dinheiro e compra outra, e vamos. É assim que as coisas acontecem, né? Cair do céu não vai, você depender de aumento é complicado também, trocar de emprego não é tão simples também, enfim, mas a ideia é isso, trazer para vocês aqui pelo menos perspectivas, né? E aí você começa a enxergar, então, no caso, o quanto que uma renda extra ela vai consertando tudo, né? Porque no começo é um pedido de socorro, no presente aqui não mudou nada ainda, tá tudo vermelho. Mas um negócio que estava fechando lá em -30, né? Tá quase que -2 aqui, ou seja, tá quase no 0 a 0, né? E aí, claro, tudo isso vai te fortificando muito, né? Você vai entendendo também como que é legal você ir melhorando, performando mais, performando melhor, né? Então, por exemplo, esse colega meu aí começou a montar móvel de noite, então tem que ter muito cuidado. Aí ele investiu em parafusadeira, essas coisas mais práticas ali, né? Coisas que faziam menos barulho, entrava como visitante nos condomínios, porque não poderia entrar como prestador de serviço, enfim, mas ele deu os pulos dele e hoje tudo que ele não quer fazer é site, né? Agora, quer montar móvel com ele, dificilmente ele vai ter um horário, né? Então, é muito legal isso. E eu percebo muito nos dias de hoje, quando eu chamo um eletricista para vir aqui, quando eu chamo alguém da hidráulica, você percebe que o cara vai te cobrar ali aquele valor, aí você fala assim, pô, ele consegue fazer uns 3, 4 serviços desse por dia, hein? Esse cara faz dinheiro. E faz mesmo, né? Então, muito se fala, por exemplo, sobre motoristas, entregadores e tal. Aí eu já não sei, não manjo nada dessa área, mas é óbvio que tem que precificar direito também, só que quem precifica é quem está pagando eles ali, não é o próprio motorista e tal, né? Então ele tem que se virar com aquilo que está sendo pago, é diferente. Então você tem que fazer tudo caber ali, é mais difícil, né? Você precificar uma visita, uma montagem, um site, qualquer coisa é muito mais tranquilo. Agora esse tipo de serviço é complicado, porque você não sabe proporcionalmente em relação ao que você recebeu, o que foi ali de depreciação do veículo, o que foi de combustível, o que foi de pneu, é mais complicado, né? Mas é isso, você vai entendendo o poder, então, de uma renda extra. E foi tudo isso que me despertou para investimento, para tudo, porque você começa a enxergar mais horizontes, né? Então, nesse exemplo aqui, qualquer mudança sutil vai sendo muito legal, né? Então, você fala, pô, e se eu dobrar isso aí? Não. O que eu coloquei na época como meta, para mim, era assim, poxa, se eu fizer meio salário do que eu faço, né, de segunda a sexta ali, contratado, se eu fizer meio salário como freela, vai resolver minha situação aqui. Beleza, chegou uma época que eu consegui fazer exatamente a mesma coisa. Aí eu falei, opa, agora eu faço a mesma coisa, só que eu trabalho metade de horas, então é como se eu tivesse ganhado, né, o dobro. É muito louco isso, né? Você começa a enxergar tudo isso. Então aqui, por exemplo, seu freela tá rolando lá e tal, você tá fazendo alguma coisa que eu não sei o que é, alguma coisa que dê ali R$ 50 por dia, por exemplo, você tá vendendo, sei lá o que você tá vendendo, bebida, comida, alguma coisa, mas que te dê ali os 50 todo dia. Então, pô, de segunda a sexta, né? 5 vezes 5, 250. Então vamos trocar aqui, ó, 250 na semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, né? Beleza? Então vamos colocar aqui isso assim, que todo dia você faz ali 50 de alguma maneira, seja vendendo alguma coisa em marketplace, né, revendendo alguma coisa, prestando algum serviço, enfim, eu quero trazer luz aqui para vocês, porque eu tenho certeza que cada um aí tem conhecimento suficiente para fazer uma renda extra, né? Então muita gente fala, pô, mas eu queria, né, investir, queria não sei o que. Não, primeiro pensa no seu potencial que você já tem aí, que é monetizável, né? Alguma coisa que você sabe fazer, que os outros não sabem, ou que pagaria para você especificamente fazer, né? Então, olha só, já vemos aqui alguma coisa ficando verdinha, olha que legal, né? Então, tudo vai mudando. E aí, claro, a gente está falando aqui que quem está no Olerite tem o dissídio, né? Uma vez por ano, então o salário, né, acaba subindo, a inflação também, tudo, mas enfim, as coisas mudam, a pessoa pode ter uma mudança de emprego, são várias as situações. Mas que nem eu falei para vocês aqui em entrada, chegou uma época que assim, eu enxuguei tudo, aí eu falei assim, quer saber, eu não preciso daquele som, eu vou vender meu som de
R$ 3.000, que era um som praticamente de boate, para pôr numa sala, e vou comprar um soundbar. Vende o som de 3.000, compra o soundbar de 500, sobrou 2,5. Aí o que eu fazia? Vinha e lançava aqui, som desnecessário, né? Então, por exemplo, 3.000, vendi o som, pô, beleza. Aí eu olhava assim, falava, nossa, teve uma época que eu tive 7 contrabaixos, né? Aí eu falava assim, não, vou vender instrumento ali. Então, vender o baixo, vende por 1.000, vende uma guitarra ali que tá parada, aí ela tá lá, vende por 700 para ir embora rápido. Você começa a ver perspectiva para mais perto, se desfazendo de coisas inúteis que você tem aí. Porque você saindo do zero, você começando a deixar tudo no verde, aqui você para de pagar especial, você sai de rotativo, e você já entendeu que você não deve se meter aqui com esse cartão que está te arrebentando. Se não tem condição, não tenha. Olha a diferença que faz isso aqui. Então você olha e fala, se eu me segurar aí, né, se eu controlar a ansiedade hoje, mês que vem ali eu tô no verdinho, no outro eu já não começo nem no zero, eu começo positivo, ou seja, eu já começo tranquilo, no outro também. E é claro, né, então assim, eu vendi muita coisa que eu não usava em casa, que eu fui acumulando ao longo do tempo, de forma totalmente desnecessária, né? Enfim, então façam esse exercício, entendam como que é legal você se desfazer de coisa que você não está precisando, de trocar as coisas, que nem eu falei, pô, vende um sonzão, fica com um sonzinho, tem 300 instrumentos, vende, fica com um ou dois que você realmente vai usar, sabe, prioridades. Ah, colocou o som no carro, não sei o que, não tá, ó, acho que é melhor o carro sem o som do que ficar sem tudo, né? Então, desfaz do som, volta às rodinhas original, né? Então, assim, tudo isso eu já fiz, já passei por tudo isso, por isso que eu quis trazer aqui para vocês dessa maneira. E aí, olhando então para essa perspectiva, você se planeja, você fala, poxa, lá para o meio do ano, ó, de repente dá para eu pensar num planinho de saúde, porque vai caber ali no mês agora, não vai ser um negócio sofrido, né? Então eu posso ter um planinho de saúde, posso ter um dinheirinho para guardar, posso ter um dinheirinho para investir, posso ter um dinheirinho para fazer uma banca ali. Agora, tudo aqui você tem que honrar, você tem que assumir. São dívidas fixas, algumas que você criou aí, bem variáveis aí ao longo do tempo e tal, mas enfim. Mas que você entendeu que o impulso de comprar uma roda e um pneu hoje pode te custar aí o resto do ano de dor de cabeça sem dormir. Que quando você sai com o carro, você tá lindão. A hora que você tá com o carro na garagem, você tá terrível, né? Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Acho que é importante. Então, essa planilha, a ideia é essa, né? Se organizar, ter um choque de realidade, se planejar, entender os dois possíveis destinos. Então, tanto aqui como estava com quase menos 30.000, agora aqui, por exemplo, com 6.000, mas despertar acima de tudo em vocês esse lado de acreditar mais em si, de empreender naquilo que você sabe, que você conhece e tudo mais, e que sempre há o que se fazer para ter uma renda extra, porque a gente não tem, então, no Brasil, essa educação financeira, essa coisa de vamos empreender, vamos... Não, é muito difícil, né? Agora, verdade seja dita, isso eu passei também. Então, não é caro você ser um profissional regularizado, tudo certinho, ser MEI, poder emitir as notas, etc. Então, precifica direito, anda na linha, faz as coisas bonitinho, certinho ali, que eu tenho certeza que as coisas vão melhorar para vocês também. Quem presta um serviço de qualidade vive basicamente por indicação, recomendação. E você que não tem essa condição toda, já trabalha ali o dia inteiro fazendo isso ou aquilo, ou você é muito bom no que faz e pode fazer aquilo também fora do serviço, sem concorrer com a sua empresa, né? Mas fazer um serviço extra pelo que você já sabe, né? Ou você que está aí sem saber o que fazer da vida, bota mais fé em você, de repente você está sem emprego, sem nada, né? Ou está empreendendo em alguma coisa que está sendo duvidosa, aí, algum setor que não está indo muito bem. Olhe para o espelho, pensa assim, o que eu faço de muito bem que se eu fosse outra pessoa, eu contrataria sem dúvida nenhuma para fazer. Eu sou caprichoso nisso, eu faço muito bem aquilo, eu aprendi um negócio que ninguém sabe, eu sei fazer uma receita lá que ninguém sabe. Seja honesto consigo. Eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, mas encerrando aqui,
Depois desse longo vídeo, a gente passou pelas 3 etapas. Identificação, custo de vida. Segundo, eita, o que está acontecendo aí? Agora, terceiro, para onde eu quero ir? Afinal, que nem diz lá em Alice nos Países das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas eu espero que agora você já saiba para onde ir. Pera, que antes de encerrar tem um remendo muito importante aqui. Faltou eu explicar para vocês o que é o lançamento de ajuste que eu deixo aqui na tabela. Bom, vamos supor que no mês de fevereiro aqui, então o mês de janeiro foi o primeiro ali para se localizar e tal, né? Então, mês de fevereiro você já está ciente que vai começar ali complicado, ó, menos 350. Eita, nós, né? Mas aí você lembra que você tinha, por exemplo, R$ 200 guardado na caneca ali no começo do mês de fevereiro, né? E aí você precisa fazer essa correção. Então você vem aqui e faz assim, ó, opa, eu tenho 200 na caneca aqui. Então, na verdade, o saldo do mês anterior aqui é menos 350, mas por alguma coisa que eu esqueci de lançar um negocinho que eu tinha vendido aqui ou ali, e eu tenho esses 200. Então fica aqui um balanço para somar direitinho com tudo que vai entrar depois ao longo do mês. Como poderia ser diferente também, você falar assim, o mês de fevereiro aqui ele vai começar com menos 350, que foi o saldo do mês anterior. Mas aí você lembrou, eita nós, hein? Você lembrou que, poxa vida, né? Teve alguma coisa que gastou no mês ali que não lançou, né? Trocou um chuveiro, trocou um negócio ali no carro, trocou um negocinho na casa e tá dando uma diferença. Você tá olhando o seu especial lá, não tá menos 350, tá menos 3,650. Aí você fala, eita, e aí você precisa corrigir isso aqui. Então ficou quinhentão errado aí que você tem que lançar aqui, ó, menos 500, para deixar certinho ali no dia 1º qual é a realidade do início daquele mês, tá? Então, no saldo do mês anterior, a gente não mexe, isso é automático. O lançamento de ajuste serve justamente para isso, para mais ou para menos, para você fazer essa correção, caso você tenha cometido um erro no mês passado, tanto para mais ou para menos, para coisa correr realmente como deve aí, seguindo o valor exato que você possui, para não ficar também fantasiando, nem para mais, nem para menos. E aí no futuro o ideal é que todo mês você faça esse lançamento de ajuste, porque é óbvio que uma hora você vai comprar um negocinho aqui ou ali no Pix e vai esquecer de lançar, e tá tudo bem, aí você tem que vir aqui e fazer então esse lançamento de ajuste. E uma outra dica que eu dou aqui também é o seguinte, fica muito chato você ter que lançar todo dia aqui uma linha, né? Comprei um brinco aqui, comprei uma palheta ali, comprei não sei o que, fica muito chato. Então você pode colocar, por exemplo, aqui em outros, né? Então assim, lançamentos, por exemplo, né? Lançamentos Pix, por exemplo, né? E aí você colocou lá, pô, lancei aqui R$ 13 hoje, né? Aí amanhã você vai lá e gasta 7. Não vai criar outra linha aqui, senão vai ficar um negócio gigantesco ao longo do mês, né? Mas você pode vir aqui então e somar, que nem eu expliquei antes. Aqui em cima na fórmula, você coloca igual, aí já está aquele 13, você põe mais, aí você põe o novo Pix, 7, né? Aí no outro dia, pô, gastou mais 10 lá, mais 10, né? Que aí pelo menos você já sabe por onde que está saindo. O que não pode é ficar sem lançamento. Senão nesse exemplo aqui, se você vai gastando, que nem no caso aqui 30, e não lança, no final do mês vai dar diferença em relação ao saldo e aí ao início do outro mês. Então, por exemplo, aqui terminaria com 680, mas porque foi ignorado aí esses R$ 30 que você gastou de Pix e não foi lançado. Então, no início do próximo mês, precisaria do ajuste, então, no caso de menos 30, porque você esqueceu de lançar no mês passado. Que Deus abençoe sempre, sempre, sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, a futura planilha de cada um de vocês também, hein? Um beijo grande no coração de todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!